Oi, eu sou a Flávia, tenho 21 anos, estudo ciências ambientais e tô agora no município de Tatuí, interior de São Paulo, num bairro chamado Residencial Fazenda Astória. O Astória é um bairro que é um pedaço, uma parte da propriedade da Fazenda Astória, por isso o nome, que foi cedido para que conseguisse ser feito, para que fosse feito, né, essa área residencial. Quem vem pela rodovia Castelo Branco, de São Paulo para o interior, para Tatuí, chega primeiro no Astória do que no centro de Tatuí propriamente. E ele fica a alguns quilômetros da cidade, né? E essa área atrás de mim, né, a perder de vista, é uma área que é usada para o plantio de cana-de-açúcar e de soja, né? Eles costumam intercalar esses dois plantios aqui. Eu frequento esse lugar há mais de 10 anos e nunca vi outro tipo de cultura, né? Sempre soja e cana-de-açúcar aqui, né? Mas se você continua na estrada, é uma região em que é possível ver muitos laranjais, né? O cultivo de café, enfim. No interior de São Paulo e essas culturas típicas do que se tem aqui, né? Queria usar esse espaço e o momento para falar um pouco sobre a monocultura. Eu estou numa área agora que dá muita vontade de chamar de latossolo, o solo daqui, que é essa terra vermelha, né? E provavelmente é um tipo. O latossolo é uma das 13 classes de solo brasileiras, né? Da classificação atual, mais atual, lançada pela Embrapa, que costuma ter essa cor, tem outros tipos de coloração, mas costuma ter essa cor avermelhada, né? É um solo com horizontes todos muito semelhantes e é um solo que precisa ser muito trabalhado aí para fazer a produção, né, das culturas em função das características dele não serem muito ricas em, não serem características que têm riqueza de nutrientes para as plantas, por exemplo. É um solo trabalhoso para a cultura que requer aí todo um manejo, né? É um solo que também acontece no Cerrado, né? E em várias partes do Brasil, talvez seja a classe mais dominante de solo que nós temos em território brasileiro. E a monocultura é isso, né? São áreas muito extensas em que se cultiva a mesma espécie, o mesmo recurso, né? E o formato modelo da monocultura, ele é um modelo que muito mais objetiva a produção para que se exporte os produtos do que a alimentação em si. Então, essa fazenda em que eu tô, grande parte do que é produzido aqui não é alimentação do paulista nem do paulistano, é para exportação. Existem algumas áreas, outras regiões como Ibiúna, né, também no interior de São Paulo, que produzem a maior parte do que é nosso alimento mesmo, mas outras produções, como aqui e em outros lugares, como o avanço do desmatamento no Cerrado para a soja, por exemplo, que é uma questão polêmica e tal, que se fala bastante, né, que toca a esfera dos transgênicos também e da discussão que tem sobre isso. A maior parte do que é produzido ali não é alimentação brasileira, é muito para exportação, né? Então o modelo da monocultura, além de ser áreas extensas sendo cultivadas pela mesma espécie, o que significa que os mesmos nutrientes do solo estão sendo retirados, né? E que você tem em toda essa área a mesma resposta do vegetal sobre o solo, sobre o ambiente, né? Além disso, que é essa problemática que toca a degradação ambiental, você tem a questão econômica, né? E talvez pensar também na questão nutricional do povo brasileiro,
que tem a ver com economia também, porque é um mercado de exportação. Então essa produção toda, o foco dela é você, né, o produtor, o agricultor, vender isso para fora, né? E aí, em contrapartida, né, como alternativa a esse modelo que é predominante no Brasil, existem iniciativas da agricultura familiar, das agroflorestas também, que são medidas muito menores em relação à predominância do que é a monocultura no Brasil, mas são medidas também viáveis em que você consegue gerar uma produção de mais de uma cultura. Então você não tem uma área muito extensa, por exemplo, só com cana-de-açúcar, né? Você consegue fazer plantio de várias outras coisas. Uma vez eu visitei em Biúna, por exemplo, um agricultor orgânico que tinha, né, ele vende aqui para São Paulo, mesmo capital, e tinha berinjela, pepino, milho, gengibre, couve, beterraba, batata. Isso só do que eu me lembro mais brevemente, porque era muita coisa, muita coisa. Então você tem uma área menor, com muita produção, sem uso de agrotóxico nesse caso, porque era um agricultor orgânico, e com uma diversidade grande de produtos, né, alimentícios, que é uma alternativa, né, para a ideia do que se concebe como necessidade de produção e uso de agrotóxico, né? É uma alternativa porque requer menos. No caso da produção orgânica nem se usa os agrotóxicos, né? E também é uma vantagem em relação ao que se discute na monocultura. Isso porque a monocultura, como usa a mesma cultura, desculpe a redundância, mas ela vai implicar na questão de que todo o impacto que o cultivo pode sofrer, como é a mesma espécie, ele pode ser devastador e pode ser espalhado por toda a área. É uma praga que, né, a produção tem que lidar e não tem variabilidade no espaço, a paisagem é praticamente tomada pela mesma coisa. Um ataque, um impacto sobre aquele elemento vai atingir todo o elemento, né? Então, nesse sentido, o uso de agrotóxicos se justifica assim, né? Os grandes agricultores fazem isso para exterminar as pragas com que eles lidam. E aí existe a noção de que o produtor orgânico, porque não usa agrotóxico, ele tem que lidar com grandes dificuldades na sua produção contra as pragas, né? E justamente pelo fato da diversidade que ele tem ali, isso acaba sendo uma resistência. A variabilidade nos cultivos funciona como uma resistência a possíveis pragas que ataquem, né? Então, nesse exemplo, o cara conseguia cultivar tranquilamente todos os seus produtos sem grandes problemas e não tinha grandes perdas de produção. Acho que as áreas que mais... os fatores com que ele mais lidava era a questão de épocas de produção e as mudanças do clima, assim, frios mais severos e tal. Mas a monocultura, ela ainda é pior, assim. Tem a questão da discussão sobre a demanda alimentar hoje no Brasil, mas é muito importante embutir nessa discussão que o foco da monocultura não é alimentar o povo brasileiro, é exportar, né? Então isso é uma discussão que toca mais economicamente do que nutricionalmente qualquer necessidade, né? Então, qual é o foco do nosso modelo econômico? E aí sim a gente está falando melhor sobre a necessidade de monocultura para atender quais tipos de objetivo. Quando você fala em alimentação,
Há os sistemas agroflorestais, que é quando você intercala culturas, né, para alimentação junto com outras espécies que não necessariamente são para alimentação, e permite ali naquele ambiente que dentro de alguns de tempos, de anos, enfim, uma floresta fique estabelecida e atinge um ponto de comunidade ali. E você tem uma recuperação do meio, né? Um impulso para a recuperação do ambiente. Esses sistemas eles funcionam para alimentar cidades, municípios, e talvez fossem, se tivesse um incentivo maior para que fossem prioridade, nós teríamos outro modelo, né? Então, aproveitar esse momento e o lugar que eu tô para falar um pouco sobre isso, estando numa fazenda, e aumentar e fazer o convite para crescer mais essa discussão sobre a qualidade dos nossos alimentos, sobre o uso de agrotóxico e a ideia de que você tem que se alimentar bem e saudavelmente, né, comendo muitas verduras e legumes, e a propaganda, o marketing que existe sobre isso, em contraponto com tudo isso está cheio de agrotóxico também. E no foco da economia no Brasil, né? Qual é o sinônimo de... A noção de crescimento econômico precisa se basear em quê, né? No acúmulo do produtor, né? Como ele faz isso, exportando, e tudo que a gente exporta, né? Que o Brasil exporta, né? Em produtos e nos gastos para essa produção, que também é mandado para fora, como que é gasto em água para você exportar os produtos, enfim, o que é gasto de energia para a fabricação desses produtos e é mandado também para fora. Tudo isso é reflexo do nosso modelo econômico, de como ele funciona, e aí você tem fome no Brasil, você tem várias questões que são produto do objetivo que se tem, né, pelos stakeholders aí envolvidos. Mas é um convite para refletir